graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos em torno de Cristo, ressuscitado, celebramos sua vida e somos transformados por Ele. Nesta vivência do mês missionário, reforcemos o nosso desejo de ser enviado pelo Senhor e de fazer uma vida de grande missão. Sejamos todos bem-vindos. Recordemos neste dia, onde comemoramos o Dia Mundial das Missões, a vida de cada missionário espalhado no mundo inteiro, em especial os missionários engajados na nossa diocese. Recordemos as festas de padroeiros, realizadas em muitas comunidades. Recordemos também o mês da Bíblia, vivido em várias residências, em várias igrejas domésticas. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido: tomai-o pela mão para submeter aos povos ao seu domínio, obra o orgulho dos reis. Abri todas as portas à sua marcha, e para não deixar trancar os portões. Por causa do meu servo Jacó e do meu eleito Israel, chamai-te pelo nome. Revestei-se e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, e não existe outro fora de mim. Não há Deus, amarei-te, guerreiro, sem me reconhecestes, para que todos saibam, o Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor e não há outro. Palavra do Senhor. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo os seus prodígios. A família das nações, dai ao Senhor poder e glória. A família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Pois Deus é grande, é muito digno de louvor. É mais terrível, é maior que outros deuses. Porque um nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor, é nosso Deus, quem fez os céus. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor. Ó nações, dai ao Senhor poder e glória. É a glória que eu devido ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Adorai no esplendor da santidade. A terra inteira estremeceis diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Pois os povos ele julga com justiça. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória.
Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações, diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados, por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força do Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus saíram e tramaram entre si para surpreender Jesus em alguma palavra. Mandaram os seus discípulos com alguns partidários de Herodes para perguntarem: Mestres, sabemos que és verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus, segundo a verdade. Não te deixas influenciar por ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Dize-nos, o que te parece? É permitido ou não pagar tributo a César? Jesus, porém, percebendo-lhes a maldade, disse: Hipócritas, por que me queres pôr à prova? Mostrai-me a moeda do tributo. Apresentaram-lhe um denário. De quem é esta figura e a inscrição? Perguntou ele. De César, responderam. Ele então lhes disse: O que é de César, devolvei a César, e o que é de Deus, a Deus. Palavra de nossa salvação. Irmãos e irmãs, uma alegria novamente estar com vocês, participando desse momento oracional, meditando assim a palavra de Deus. Uma das primeiras propostas é em viver em comunidade, nas décadas de 60, 70, e a partir da palavra de Deus, organizando e animando o povo, trazendo essa palavra para a vida, né? E na comunidade se perguntar o que é na comunidade, o que é de Deus e o que é dos homens. Mas existem dois mundos, né? Existem duas estruturas. Deste mundo tudo é palpável. O dinheiro, a moeda, os bens, as coisas de Deus não é palpável, né? Então o que é que a gente oferece a Deus? O que é que nós vamos oferecer a Deus? Nós vamos ter a primeira leitura, Isaías, onde Deus vai se apresentar como aquele sobre todos, né? Sobre todos. Mas no contexto e vamos dizer assim, no aprofundar do texto de Isaías, nós temos que compreender que Deus faz aquelas palavras para dizer: olhe, desses deuses que existem, eu sou maior, mas porque eu cuido de você. A expressão correta que nós devemos propor é essa: é Deus a favor de todos. Quando Deus se coloca ali superior a todos, é porque, olha, reconheçam em mim que eu sou misericordioso, e não o Deus da guerra, o Deus que mata. Então a superioridade de Deus é a favor de todos, a favor da vida.
Ele diz, eu escolhi vocês, eu armei vocês sem vocês saberem, mas eu escolhi vocês para ter misericórdia, para cuidar. Então Deus é a favor de todos. E Paulo vai dizer que é exatamente a fecundação do Espírito Santo, da benevolência de Deus, que é fecundo a evangelização naquela comunidade. Né? Então, na comunidade em que Paulo semeia o Evangelho de Jesus, ele diz, olha, por graça de Deus, que vocês hoje, né, se propõem a viver essa experiência de fé. E aí chegamos até Jesus, a comunidade de Mateus. Mateus vai apresentar, né, essa situação de Jesus Cristo. Esse texto já é o prenúncio do início da paixão de Jesus Cristo, onde ele vai ser sempre colocado à prova. E ali se propõe a seguinte questão, né? O que é de Deus, mas neste mundo, e o que é que de fato é deste mundo, que aqui vai ficar, né? Mas que nós devemos construir o reino de Deus aqui no mundo. Conviver com este mundo, né? Mas dentro deste mundo saber especificamente o que é de Deus. E aqui é o seguinte, dai a este mundo o que lhe pertence e deixai aí, e destinai neste mundo ao reino de Deus o que lhe pertence. E aí eu poderia trazer como proposta 3 colunas, que é as virtudes, né? O que é que pertence a Deus e viver com esta pertença de Deus neste mundo? Primeiro, a moeda divina do reino de Deus é a fé. Sem fé não temos comunidade. Não dá para se reunir em comunidade. Por isso que na primeira leitura Deus, olhe, me reconheçam, acreditais em mim. E vem toda a proposta de dizer fé. Essa é a moeda do reino de Deus. A fé. Primeira coluna. Por mais diversa que seja a situação, como foi do povo na primeira leitura, e a virtude e a alegria, a semeadura dos frutos de Deus na segunda leitura, fé. O povo vivia na fé. Fé em Deus. E para esse tempo adverso, neste mundo, onde o mundo não conseguiu se superar, não tem, humanamente falando, esperança de nada, mas em Deus nós temos esperança. Então essa é a segunda moeda divina do reino, a esperança. Fé, esperança. E a concretude do reino é a caridade. Fé, esperança e caridade. Dai a César, a este mundo que é deles, a ausência de fé, a ausência de esperança, a certeza de si somente, e vivei com Deus e dai a Deus o que é de Deus. Fé, esperança e caridade. Essas são as moedas do reino. Na esperança em Deus que nós vamos superar essa adversidade. Caridade, porque responde ao reino, concretiza o reino de Deus aqui na terra. Imagina a ausência de tudo isso nesse tempo em que nós estamos. A ausência de caridade. Quantas pessoas necessitadas e que graças a Deus, ao reino de Deus, este pessoal conseguiram alimento. Porque as moedas deste mundo não os favoreceram. A riqueza deste mundo, os bens, os dólares, o ouro, não favoreceu saciar a fome deste povo. Mas por causa da fé, da esperança e da caridade, representada aí pela grande liderança que é o Papa Francisco, nós vivemos e construímos aqui o reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que sejamos abençoados. Peçamos a Deus a ousadia de dizê-lo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. E para agradecermos a Deus, né, por essa reflexão, nesse dia missionário, dia das missões, né, que o Divino Pai nos conceda a graça de sua bênção. E assim ousamos também, né, dizer, ó Deus Pai, Filho, Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajudai-nos a compreender que a vida é missão, que é dom, que é compromisso. Ó Maria, que Maria, nossa intercessora, na cidade e no campo, nas terras amazônicas e em toda parte, ajude-nos. Ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho. Numa igreja sinodal, numa igreja comunidade e em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. Amém. Comunidades eclesiais de base missionárias. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor mostre sua face e tenha misericórdia de nós e volva o seu olhar para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.